Bom, vamos em frente agora a falar sobre dois artigos incluídos no projeto do novo Código Eleitoral que aumentam as permissões para a atuação de líderes religiosos, aumentam, tá? A permissão para a atuação de líderes religiosos. Eles têm poucas, né, permissões, né, Reinaldo? Então eles querem aumentar as permissões durante campanhas. O texto restringe a condenação dos líderes espirituais que manifestem suas preferências eleitorais pelo chamado abuso de poder religioso e afirma que manifestações político-partidárias em templos não poderão ser objetos de limitações. A lei proíbe atualmente pedir votos em igrejas e as mudanças estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Reinaldo Azevedo, já existe na prática, né? A gente vê aí muitos vídeos de religiosos pedindo voto no político A, no político B, porque senão uma coisa é outra, mas eles querem liberar tudo, né? Pelo jeito. Olha, veja você, a gente falou hoje já sobre abuso, no fim das contas, de gente que, tendo as prerrogativas de falar como líder religioso, não obstante, fala como líder político. E aí o que a gente tem é uma troca perversa, né? Porque, na verdade, no púlpito falam como políticos e no Congresso falam como religiosos. Não é? O que é, obviamente, inaceitável nos dois casos. Né? Porque lá no Congresso evocam a palavra de Deus como se pudessem ser procuradores de Deus, como se Deus os tivesse nomeado para isso ou para aquilo, e obviamente não nomeou. Né? E aí, quando estão nos seus templos, nas suas igrejas, aí, em nome do que chamam liberdade de expressão, passam a fazer campanha política. De qualquer modo, o Código Eleitoral hoje proíbe. Então, vamos lá. Com a proibição, já há o proselitismo. Com a proibição, já há o proselitismo. Escancarado, explícito. Mas aqueles que o fizerem estão sujeitos a punições. Agora, você imagina se a lei passar a permitir. Você imagina se a lei passar a permitir. Bom, aí é o espaço para o liberou geral. Eu entendo, se fizerem isso, é a velha história, né? Se a gente vive cavando razões para que o Supremo interfira. Sim, no sistema judicial brasileiro, graças a Deus, nós temos um regime de controle concentrado de constitucionalidade, de controle abstrato de constitucionalidade, isto é, o Supremo decide sobre questões concretas que atinem à Constituição, o Supremo também decide sobre mudanças da legislação que eventualmente se choquem com a Constituição, né? Se colocarem isso no Código Eleitoral, dá para sustentar perfeitamente bem e é absolutamente sustentável que você está diante de uma inconstitucionalidade. Porque é claro que, à medida que as igrejas puderem fazer campanha por candidatos, você estará desigualando os candidatos. Né? Aqueles candidatos que forem candidatos de igreja, eles terão um potencial de campanha muito superior aos outros. Inclusive, uma campanha que tem, atenção, ela tem uma dimensão também de dinheiro, né? Você pode estimar, ela tem valor estimável em dinheiro. Quanto custa ser o candidato de uma rede de igrejas e ser defendido no púlpito por pastores? Que preço isso tem? Ainda que não se cobrasse nada. Mas essa publicidade para os outros candidatos, para que chegasse a tanta gente a mensagem, quanto isso custaria? Nem a igreja evangélica, nem a igreja católica, que é a minha, nem igreja nenhuma. Não é? A igreja é independente do Estado no Brasil desde a República.
Hã? Ah, mas o Estado é laico, mas não é ateu. Não, mas quem disse que você está falando de ateísmo? As igrejas são absolutamente livres para defender os seus valores. Agora, para escolher candidato, para fazer proselitismo em palanque, isso fere o fundamento eleitoral da igualdade. Né? Agora, o que essa gente quer desde sempre é tirar a função do Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil, felizmente, tem justiça eleitoral. Né? Alguns imbecis aqui, não são poucos, falam, e até outro dia tinha isso, né? Os Estados Unidos, veja lá, não tem essa justiça especial, justiça eleitoral. Oh, parabéns! Que bom, né? Que bom que, não tendo justiça eleitoral lá, um golpista criminoso tenha se candidatado e tenha vencido, com as consequências que nós vemos. Né? Que bom, né? Olha aqui, o Supremo fica exercendo esse controle de constitucionalidade. Bacana mesmo é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Puxa vida, tem juíza sendo presa lá, porque contraria o governo federal. Né? Que bom! Né? Que bom! Os Estados Unidos vivem hoje uma espécie de tirania, né? Meio informal. É aquilo que é bom. O nosso sistema é ruim. Não. Nesse particular, o nosso sistema é bom. Então, se caminharem para fazer esse troço, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Nada. Não, a expressão continua livre. Isso aqui tem a ver com criar condições desiguais para alguns candidatos. Além do que, é um caminho, né? Quer dizer, o que é? Querem fazer do Brasil uma teocracia na prática? De maneira, já não chega que tem bancada não sei o quê, bancada não sei o que lá, bancada cristã, bancada como se ali fosse o local de tratar dessas divisões. O que o Congresso tem de garantir é a liberdade religiosa. Esta sim. E não o disciplinamento de questões que são de natureza religiosa no Congresso. Porque aí, obviamente, você tem uma mistura entre a esfera religiosa e a esfera laica, né? Que são as questões que dizem respeito ao Estado. Já se mistura demais. Hoje já se mistura demais, sem haver essa licença para lambança, para o vale tudo. Agora, você imagina com isso. Né? Essa gente tem que ser contida pela lei. Né? Mas, infelizmente, isso tem provocado, até em setores da imprensa, tem provocado pouca indignação, porque está assim, não podemos ser preconceituosos. Ninguém quer ser preconceituoso com nada. Com nada. Não é para ter preconceito contra a igreja católica, contra a igreja evangélica, contra Umbanda, contra Candomblé. Não é para ser preconceituoso com nada. E é um horror mesmo ser preconceituoso com qualquer coisa. Agora, é preciso saber se lá no Congresso é o local de criar disciplinamento para essas coisas. E não é. O que o Congresso tem que garantir é que todos exerçam o seu direito, o direito à sua fé, e que o exercício dessa fé não interfira em direitos individuais de ninguém. Se garantam os direitos individuais. Não é? É fácil? Não é. A França vive ali com questões... Não é? Enfrenta, por exemplo, uma imigração muçulmana enorme, e aí tem a coisa dos casamentos arranjados, já houve conflitos. A França disse, opa, peraí, vocês têm direito aqui, podem fazer o que vocês quiserem. Agora, se a pessoa chegar aqui e falar que está sendo obrigada a casar, na França não será. Porque na França segue as leis da França. Né? E é assim que é. E as leis da França são laicas. Né? E a mesma coisa tem que acontecer no Brasil. Não, você faz o que você quer. Agora, aqui, o Estado é laico. Né? Isso aqui é uma tentativa de ameaçar o Estado laico brasileiro.
e é inconstitucional. Agora, vão comprar mais essa briga? Vamos ver até onde isso vai. Vamos. Vale a pena comprar. Eu comprarei, já estou comprando. Pois é.